Olá, amados irmãos e irmãs, este é o meu canal para juntos rezarmos, estarmos em comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher a palavra de Deus cantando. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que colhe, penetra e não morre, não cessa jamais. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aqui diz assim: Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguiam, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o nosso texto é de Marcos, capítulo 3. Então vamos refletir um pouco sobre o que ele tem a nos dizer neste dia tão importante. Sentindo-se sufocado pelo povo que o comprimia, Jesus também algumas vezes fugiu da multidão que o perseguia, para tirar esses momentos de deserto e silêncio. Aquele povo cercava Jesus e o seguia apenas para receber as coisas que ele podia oferecer. Já no tempo de Jesus, ele já percebia isso. Imagina, hoje tem muitas pessoas que sempre têm interesses quando vêm até a comunidade, quando participa, quando começa a participar. E Jesus também percebia naquele tempo que muitas pessoas vinham até ele só por interesse, só quando precisava, quando estava necessitando de alguma coisa. E hoje não é diferente. Com algumas pessoas que começam a vir na igreja, a gente já começa a desconfiar os motivos, o porquê que está vindo na comunidade. Por causa disso, Jesus pediu aos seus discípulos uma barca, a fim de que o povo não o esmagasse. Ele não se recusava a curar o povo e tinha compaixão da multidão, mas sabia distinguir a verdadeira necessidade de cada um. E hoje também não é diferente. Nós não deixamos, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, não deixamos de realizar aí a função, o trabalho missionário de evangelização para com as pessoas, para com as comunidades. Então, nesse sentido, nós desempenhamos enquanto igreja o trabalho também, mesmo às vezes as pessoas que não estão junto, não contribuem, não ajudam, às vezes só vem quando precisa. Mas a igreja nunca deixou de acolher, de ser misericórdia, de ser cheio de compaixão para com as pessoas. Nesse sentido, no tempo de Jesus, também era assim. Helena Serpa, em sua reflexão na liturgia comentada, ela disse que Jesus pediu que ele providenciasse uma barca e se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos, por causa da multidão que o comprimia. Jesus também quer nos tirar do meio da multidão que nos comprime e nos influencia. Quando as coisas são boas, quando nos ajuda a fortalecer nossa caminhada, muito que bem. Mas quando
as influências é para a gente tornar pessoas más, pessoas cheias de ódio, cheias de rancor. Então Jesus vai nos tirando do meio desta multidão. Se permanecermos juntos com a multidão, não teremos a oportunidade nem a chance de aprender com Jesus. E terminamos por confundir os planos de Deus para nós e ficamos na mesmice. Tem muita gente que fica na mesmice, para que aprender, para que fazer isso, para que eu não vou precisar. E assim a gente vê quantas e quantas pessoas, quantas lideranças também que ficam no feijão com arroz, né? Mas de vez em quando é bom ter uma carne, é bom ter um suco, uma salada. Quer dizer que a gente precisa, a cada dia, a cada instante, se fortalecer, aprimorar o nosso trabalho de evangelização. Jesus nos tira da multidão para nos orientar, nos curar e nos ensinar a viver melhor. Precisamos, pois, nos afastar de toda a mentalidade do mundo e, como os discípulos, entrar e nos assentar na barca com Jesus. Precisamos realmente. Ele pessoalmente há de nos tocar, nos curar, nos alentar e nos ensinar tudo o que precisamos, com certeza, aprender para segui-lo fielmente. O seguimento de Jesus implica em que sejamos libertados das nossas cargas que pesam sobre nós e nos sentirmos livres dos outros e de nós mesmos. Nossos ombros às vezes estão tudo cheio de dores porque a gente está cansado e precisamos nos colocar diante do Senhor para que Ele possa nos ajudar. Nesse sentido também entramos na barca de Jesus e com Jesus quando ficamos a sós com Ele, na oração, em adoração, refletindo com a sua palavra que nos ensina coisas novas. Somente assim conseguiremos que Jesus entre no nosso coração, na nossa vida, sozinho, e aos poucos as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas feridas, retire os nossos desencantos e sentimentos de frustrações e medo. E hoje vivemos um tempo que a gente está com bastante medo, muitas pessoas estão sozinhas por causa da Covid-19. Quanta pessoa, quantas vovô, vovó, irmãos e irmãs que às vezes estão isolados, precisando de apoio, precisando de uma palavra amiga de conforto. E hoje um dos grandes males da nossa sociedade é a tal da depressão. É uma doença que precisamos ajudar as pessoas que têm essa depressão. E às vezes chega de modo tão sorrateiro e que a gente não percebe. E que possamos também, a partir desse tempo que a gente está vivenciando, claro que bem complicado, em que as pessoas, muitos estão isolados, isoladas, sentem bastante as crianças, os jovens, os vovôs, as vovó, as pessoas mais de idade, por não estarem juntos. Mas, amados irmãos e irmãs, coloquemos a nossa mão, a nossa vida nas mãos de Deus, que logo, logo vamos poder também nos ajudar, rezar, estarmos juntos também, mais tranquilos. Então, nesse sentido, Deus está conosco. Vamos entrar na barca com Jesus e sentar-se com Ele. Hoje também, Jesus conhece os nossos corações, conhece cada uma de nós e sabe das nossas intenções e de que espírito nós estamos imbuídos quando nos aproximamos dele. Muitas vezes, nós que também perseguimos os milagres e prodígios de Deus e nos esquecemos de buscar o Deus que tem poder para nos transformar e nos libertar dos espíritos maus que nos induzem a ser egoístas, interesseiros, corruptos, ambiciosos, orgulhosos. O espírito do mal está sempre a nos rondar, sempre. Por isso, precisamos permanecer perto de Jesus Salvador, não somente para receber benesses, mas para desfrutar da sua presença libertadora que modifica a nossa mentalidade individualista e cobiçosa e dá um novo sentido para os nossos anseios, desejos e ideais. Dessa forma, Jesus poderá também nos pedir que lhe providenciemos uma barca. No entanto, nos deixará ficar perto dele para que aprendamos a nova maneira de ser um filho e uma filha de Deus comprometido com o seu reino, que possamos também
ajeitar, arrumar uma barca para juntos sentarmos com Jesus. Que Jesus esteja com você, amado irmão, amada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Sempre em toda parte, conosco está o Senhor. Vida, caminho e verdade, conosco está o Senhor. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Fala as palavras de vida,